Bem, pessoal, bom dia a todos e todas. Meu nome é Renato Vasconcelos, eu sou do Grupo 13 e iremos apresentar, né, o nosso plano de transformação institucional, em que é a comunicação e seu impacto na relação universidade-sociedade. O grupo é composto pela Lindinalva, que é moderadora, mas no momento não pode estar por outros compromissos, eu como suplente, a Diama, da Unicamp, a Gabriela, a Kelly, a Kelly e a Luana, que são da USP e da UFSB. Bem, este trabalho, por ter maioria de pessoas da Unicamp, acabou sendo centrado na própria Unicamp. E, basicamente, o nome do projeto é o PDL, né, o Plano de Desenvolvimento Local, que, em conversa com o professor Jacques, nós decidimos, inicialmente, nosso projeto era para a Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, perdão, e depois, após a conversa com ele, até naquele caso que houve em São Paulo, nós decidimos optar por abordar vereadores. E num primeiro teste que fizemos, que até modificou radicalmente o nosso projeto, vimos que realmente há uma margem maior para uma ação efetiva. Nós conversamos, eu e a Lindinalva, com o senhor Cecílio Santos, do PT, que é o vereador de Campinas. Ele se mostrou super acessível e, a partir da conversa com ele, é que fizemos os alinhamentos práticos do projeto. Então, retornando à explicação geral do projeto, o objetivo dele atender às demandas da sociedade por meio de uma comunicação mais eficaz entre o poder público e a universidade. Não só a comunicação, mas, na verdade, uma estruturação de uma ação em conjunto. Como anteriormente estava mencionado, né, o nosso foco é justamente assim, sabemos desse cenário em que temos cortes de verbas, mesmo que haja uma possibilidade de melhorias agora, ainda sofremos muitas restrições, então temos que dar um jeito de obter outras formas de financiamento para as ações da universidade. Então, a partir disso, nós começamos a desenvolver o projeto realizando algumas etapas, inclusive em que a principal parte é olharmos para dentro do nosso espaço da universidade, mapearmos internamente o que nós temos e em diálogo com a Câmara dos Vereadores, com a Câmara Municipal, perdão, encontrar quais as demandas que eles têm em que estes projetos poderiam auxiliar. Em síntese, é essa a nossa proposta. Então, como podem perceber, ele vai muito além só da parte de comunicação. É claro que ela está lá, só que é em outro momento. Então, retornando aqui, temos a parte de como transformar, né, estabelecer uma comunicação melhor entre a universidade, público e sociedade, né, e o mecanismo vai ser essa criação do Observatório de Desenvolvimento Local, né, a participar das sessões plenárias das câmaras de vereadores e o desenvolvimento de métricas ancorado nos objetivos do ODS para monitorar a eficiência dessas ações. Então, né, como foi citado anteriormente, quem transforma, no caso, são os gestores da universidade, também os professores, coordenadores dos projetos, que podem atuar dentro do município de Campinas, e, também a Câmara dos Vereadores. Então, assim, inicialmente é uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo tecnologia da informação, comunicação, pesquisadores, técnicos administrativos, principalmente estudantes, e também, né, não está aqui, mas a sociedade que vai ser atendida dentro deste projeto, porque também não adianta nada montar um projeto em que a percepção seja somente nossa. A gente tem que saber exatamente aonde o outro lado da ponta, saber quem vai ser exatamente atendido e quais são as expectativas dessa pessoa em relação ao projeto. Quando transformar será em 2023. Então, aqui está o nosso cronograma de ação, em que basicamente vai ser, primeiro, mapear os projetos e ações dentro da universidade que sejam compatíveis
com as demandas dos projetos da Câmara Municipal. Se possível, fazer uma abordagem com os vereadores que tenham perfil ou que já tenham aprovado projetos, emendas que tenham compatibilidade com os projetos que existem dentro da Unicamp. E, a partir disso, realizar uma sessão plenária, incluindo o público, né, e vamos fazer uma comunicação direta para o público, porque pensando em termos de projetos locais, por exemplo, se for um bairro específico, haverá uma comunicação específica, nem que seja com materiais impressos, para essas áreas, para que as pessoas daquela área participem e tragam as suas questões também, porque o projeto ele vai ser um alinhamento entre 3 entes, né? Nós temos a universidade com os projetos, nós temos a Câmara dos Vereadores e temos o público em si. E daí, da interseção desses 3, teremos um projeto que alinha a expectativa de todos. A partir das ações realizadas dessa interseção entre esses 3 pontos, nós criaremos um site em que mostram as atividades que serão implementadas, né? Qual a atividade, quem está sendo o apoiador, qual a equipe e qual o estágio de desenvolvimento, como se fosse um portal de transparência, vamos dizer assim, das ações a ser realizadas. Temos um cronograma de ação de execução das atividades, inicialmente de 3 meses, e, por fim, uma apresentação dos resultados obtidos nesses 3 meses. Só que, respeitando a temporalidade da universidade, como o professor Jacques já mencionou algumas vezes, e também do poder público em si, eu acredito que a execução tome um pouco mais de tempo do que o esperado, do que o colocado aqui, mas eu acredito que há grandes chances de chegarmos a alguma ação muito interessante e, de fato, permanente. Quem monitora e como? Os resultados são monitorados pela própria equipe, quais são os números de projetos e estudos resultantes dessa parceria entre universidade e poder público, a quantidade de sessões plenárias, o número de consultorias prestadas, porque podem ter, porque da universidade, a forma de auxílio pode ser também dentro de projetos, não só projetos, mas como consultorias também, por exemplo, realizadas por empresas júniores, inclusive, que existem na universidade, o número de instituições consultadas, quantidade de projetos propostos, quantidade de projetos implementados e o número de acessos ao site, que será o site do observatório. E daí, a parte de como comunicar, a publicação de artigos científicos por parte dos pesquisadores, que serão os líderes desses projetos, realização de congressos, fóruns de discussão, e também publicação de notícias nos sites das instituições. Esperamos contar com o apoio da assessoria de comunicação da Unicamp, para que envie pré-releases também, envie releases para a imprensa. E é isso, pessoal. Agradeço. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Renato Vasconcelos. Nós vamos dar a primeira palavra aos demais integrantes do grupo, depois ao Antônio Prado e depois seguiremos com os comentários e observações do grupo. Primeiro, os integrantes do grupo, por favor. A palavra está com vocês. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Muito bem, Luana. Bom dia a todos. Primeiro, me apresentar, né? Meu nome é Luana, sou da UFSB e eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a oportunidade aqui da fala, muito ao projeto, né? Tem sido, assim, uma oportunidade de aprender muito, né? De refletir aqui com os colegas, até muitos que a gente não estão participando, né, do curso. Também agradecer aos membros, né, do grupo, foi muito bom o trabalho com todos. E, assim, eu queria fazer só uma síntese, né? O Renato já fez uma apresentação bem completa,
assim, só assim, porque eu sou da extensão e queria puxar aqui um pouquinho, né, o trabalho para a extensão. E assim, o nosso trabalho ele tem dois objetivos assim principais, ao meu ver, né? Um que é estreitar o relacionamento da universidade com a sociedade, mas principalmente com o poder legislativo local, né? Pela Câmara Municipal de Vereadores. Isso é muito importante para tornar as ações mais efetivas e assim, entender melhor quais são as expectativas, né, da sociedade. Mas também, nosso tema é comunicação, né? Então, através desse portal, né, desse observatório que a gente chamou de Observatório de Desenvolvimento Local, a gente fazer a comunicação, fazer transparência, também ser uma ferramenta de avaliação, de benchmark, né? Então, a gente associou essas duas coisas, né? O estreitamento de uma relação com a sociedade e com o poder legislativo a essa ferramenta de comunicação, né? E aí eu queria assim só enfatizar assim uma coisa que a gente aprendeu naquela ferramenta de engajamento com a comunidade, né, da Europa, que assim foi um dos trabalhos que eu mais gostei, em que assim que a universidade tem que procurar não só ser assistencialista, né, mas fazer com que a comunidade participe de maneira autêntica, né? Então, assim, a gente tem na extensão essa preocupação de que as relações sejam horizontais, né? Então, seria basicamente isso que eu gostaria de compartilhar e agradeço sempre. Muito obrigado, Luana, lá do sul da Bahia. Nós estamos acompanhando essa jovem universidade que está se instalando com muitos desafios e conte conosco no que for possível. Eu passo a palavra, então, agora ao Antônio Prado para seus comentários. Bom, muito obrigado aí mais uma vez, né? Eu agradeço ao grupo, eu acho que o grupo fez um excelente trabalho também. É um tópico muito importante, eu acho que no mundo atual, não só pelas críticas que as universidades recebem, mas a importância de você atuar junto à sociedade, independente de você receber críticas ou não, é uma coisa muito importante. A principal razão é colaborar com a sociedade, embora, claro, que responder críticas também seja importante. E eu acho que o trabalho evoluiu muito da primeira para a segunda entrega, né? Eu ia destacar também isso que a Luana acabou de falar, a importância da ligação com a extensão na divulgação do que você desenvolve, né? Aqui no INPE, recentemente, teve algumas mudanças aí, e dentro dessa mudança de estrutura foi criada uma divisão de extensão. E a gente oferece cursos, está começando a ter alguma coisa presencial agora, mas, por exemplo, eu coordenei um curso de extensão, eu anunciei num dia no site, dali 3 dias tinha 1.500 inscritos interessados no curso. Eu não conseguia nem responder todos os e-mails mais. Então, a sociedade em geral tem interesse por aquilo que é feito nas universidades, nos institutos de pesquisa. E você oferecer esses cursos básicos de extensão para um público genérico é uma forma de você comunicar. Você atinge os alunos, você atinge os pais desses alunos, você atinge os filhos desses alunos. Nós tivemos desde crianças de 5 anos até aposentados com mais de 60 participando dos nossos cursos. Isso dá uma divulgação imensa. Eu acho que vocês deveriam colocar isso sim. E redes sociais também são muito importantes, né? Não só os sites das universidades, a gente viu até no fenômeno eleitoral como rede social é tudo no momento hoje. Então, você está atento a isso, ter uma rede social da sua instituição divulgando é uma coisa muito importante. A única coisa que eu sugeriria para melhoria, já que tudo fica público, né? Nos slides, quando vocês colocam as razões para transformar, eu enfatizaria um pouco mais a ajuda, a colaboração voluntária com a sociedade. Vocês enfatizaram um pouquinho nas críticas que recebem, e para um mal entendedor ou um entendedor que não esteja com uma boa vontade com a universidade, ele pode dizer que vocês estão reagindo a isso apenas porque são criticados, senão ficariam quietos no mundo de vocês sem se preocupar com a sociedade. Então, acho que colocar essa questão é importante. E
Acho que seria isso. O meu maior ênfase seria exatamente o que a Luana falou. Eu tinha preparado o meu discurso em função de tudo que ela falou. A ligação com a extensão é uma coisa muito importante. E acho que não precisa nenhuma melhoria no trabalho em si. Apenas naquele slide eu colocaria algum comentário um pouquinho diferente. Se precisar, vocês podem mandar um e-mail. Eu falo quase todo dia com a Lindinalva. Todo dia não, mas toda semana pelo menos. Se ela quiser me contactar, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Antônio Prado. Eu vou devolver a palavra ao Renato, para ele poder fazer as considerações, mas me aprofundando um pouco na expertise do Renato. O Renato é uma pessoa que lida com linguagens. Ele se estuda, se dedica à questão de vídeos curtos, e a FAPESP, junto com a Assembleia Legislativa, tem uma experiência junto com o Instituto Legislativo Paulista, onde todo mês a FAPESP oferece um tema. O último tema foi o Amazônia mais 10, foi aquele grande edital que reuniu 20 fundações de amparo à pesquisa e mais uma privada para um grande edital que foca na questão amazônica. E o CNPq agora está engajado também nesse grande edital. Mas o importante é que todo mês há uma preparação de um tema através de um vídeo em parceria com o Instituto Legislativo Paulista. Não é isso para ser repetido no âmbito municipal. Mas o que eu gostaria que o Renato agora abordasse os temas levantados pelo Antônio Prado, mas também mencionasse qual é o poder dessa linguagem, quer dizer, a preparação de vídeos curtos destinados não só à Câmara dos Vereadores, mas também à comunidade que gravita em torno da Câmara dos Vereadores, aquela comunidade dos assessores também, não só dos vereadores, mas desses assessores que muitas vezes permanecem na atividade política. E com relação ao Antônio Prado, antes do Renato falar, qual foi o nome desse curso que atraiu 1.500 pessoas durante o final de semana? Se você quiser mencionar qual é o tema que você divulgou em termos de extensão, antes de passar a palavra ao Renato. O curso foi Engenharia das Missões Espaciais, onde nós abordamos as missões do INPE e missões internacionais. Foi a edição número 1, e já deixo claro que a edição número 2 será feita entre 16 a 20 de janeiro do ano que vem. E a gente fez totalmente online, então as pessoas puderam acessar da comunidade das suas casas. A primeira versão foi na fase da pandemia, foi no ano passado, isso foi no ano passado, então tinha que ser online. Mas nós gostamos muito desse modo online, porque você não consegue trazer centenas de pessoas das suas casas aqui para dentro do INPE, mas você consegue ter centenas de pessoas conectadas na internet assistindo as palestras. Tá certo. O André já quer se inscrever no próximo curso, ele já te mandou o WhatsApp. Tá, Agora, eu vou passar para o Pedro o link, então. Isso. Se ele puder divulgar para todo mundo. O curso passado foi gravado, aquele que você já realizou? Foi gravado. Se você preciso ver. Se você tiver o link, pode mandar para nós também. Tá, eu vou ver se eu localizo esse link, se ele ainda está ativo. Tá certo, tá certo. Uma coisa que é um problema assim, que a gente vê muito aqui na Bahia, mas imagino que deve ser de todas as instituições públicas, que a gente vem tendo uma diminuição da procura, né, de novos alunos. E a extensão, né, essas atividades assim, junto com a comunidade externa fazendo com que eles participem de forma ativa, de forma autônoma, ela faz esse papel de encantamento, de aproximar as pessoas, né, as famílias, como o Antônio falou, né, de aproximar as pessoas da instituição e de melhorar esse indicador que é o número de ingressantes, né? A gente vem se preocupando com isso aqui na UFSB. E a gente vê que é um problema das instituições de ensino superior, de modo geral, aqui do Estado. Mas seria isso, a Renato voltou. O Renato voltou, nós vamos passar a palavra ao Renato, e depois voltaremos ao tema da Luana, o tema... O fato da juventude estar encontrando acesso ao conhecimento através de meios digitais
E, portanto, cabe retomar esse tema depois da intervenção do Renato. Eu acho que as nossas universidades públicas vão ter que se repensar, entendendo que elas não só transferem conhecimento, mas elas criam identidade, elas criam projeto de vida. Se nós não formos capazes de demonstrar esse papel diferenciado da universidade pública, que não é simplesmente uma transferência de conhecimento, a entrega de um certificado, é claro que hoje o jovem estão com uma oferta de acesso ao conhecimento muito maior do que o período pré-Covid. Renato, a palavra é sua. Bem, respondendo a questão sobre os vídeos, né, especificamente. Bem, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha pesquisa, para contextualizar. Inicialmente, eu achava que a questão se reduzia somente aos vídeos curtos, pois a minha pesquisa de mestrado foi em função do Instagram Stories, né, e pesquisei o comportamento dela ao redor dos 10 principais países que utilizam, né, que são de várias culturas diferentes, e concluí naquela pesquisa em que não importa a cultura, o nível social, ou a localização geográfica, todo o padrão das temáticas se repetem. Então, a partir dali, eu fiz uma discussão focada na temporalidade, mas aplicado à nossa questão, que é promover o diálogo entre sociedade e universidade, que é o tema da minha pesquisa do doutorado, eu resolvi estudar o audiovisual de todas as universidades do país e mais o audiovisual que compõe a Rede Science Vlogs Brasil, que inclui Drauzio Varela, Átila Yamarino, né, Minutos Psíquicos e por aí vai. E, curiosamente, já que eu pude, felizmente eles não fecharam a API, então eu pude fazer um estudo mais ampliado, percebi que a temporalidade pouco importa. Por incrível que pareça, os canais, tem um canal chamado Ciência Todo Dia, em que a minutagem do vídeo médio são de 18 minutos. Então, por si só, e do Drauzio Varela e de outros, vão 7, 8 a 10 minutos. Só que o que eu percebi de padrão, ressalto que são estudos preliminares, em estágio preliminar ainda, mas eles apontam para a seguinte direção. O nosso problema, enquanto universidades, enquanto entes de produção de saber, é que nós nos focamos na lógica de... Isso no ponto de vista comunicacional. Nós nos focamos muito na lógica de produção. Ou seja, temos dezenas de vídeos, só que, infelizmente, eu acredito que seja um problema comum de muitos aqui, boa parte dos vídeos, por exemplo, com exceção da USP, do canal USP, quando passa de 1000 visualizações é um sucesso. Entendeu? Boa parte tem 500, 300, tem uns que nem a própria namorada de quem editou o vídeo assistiu. Existe essa métrica, existe isso também dentro do que eu encontrei. Então, o que eu percebo? Dentro das universidades, com exceção de 2 ou 3, a gente tem esse problema tem esse problema de linguagem, porque você destaca a figura do pesquisador, você destaca a pesquisa, só que o problema você não destaca qual é a aplicação dela para a sociedade. Você não traz essa ênfase. E o sucesso dos vídeos, tanto do Instagram, né, a questão lá atrás, que o Instagram, o Stories, por exemplo, ele é focado em quê? Em cotidiano. E, naturalmente, as pessoas têm um fascínio, aí já seria um outro viés mais psicológico, mas, em síntese, as pessoas têm um fascínio pelo cotidiano. Então, se eu trouxer a ciência aproximada, com um diálogo com o cotidiano, as chances do vídeo terem maiores visualizações aumenta. E eu consigo ver isso nos próprios dados que são entregues. Até nos vídeos da universidade, toda vez que você divulga um serviço ou uma pesquisa que a pessoa vai assistir e de cara vai falar, é para isso que serve, o vídeo tem um sucesso, tem um alcance, tem uma circularidade maior. Então, a questão maior é justamente fazer uma inversão. Você promover primeiro, para que isso serve no seu cotidiano? Você fala da pesquisa, dá um detalhamento da pesquisa e fala, olha, tudo isso é feito pela pessoa tal, e encerra o material.
a priori, seria um template mais ou menos nesse sentido, que acredito eu que teria uma chance de diálogo, né, com uma chance de comunicação, vamos dizer, nesse primeiro momento. Acho que diálogo seria um momento a posteriori com a sociedade, que é isso. A gente tem excelentes pesquisas do tipo, eu estou já há 10 anos de serviço público dentro da universidade. Trabalhava em outra área antes de vir para o vídeo, mas eu sei que todas as universidades, não só a qual eu trabalho, têm excelentes produções. O que falta é justamente torná-la mais acessível do ponto de vista da linguagem. Excelente depoimento, Renato. Excelente depoimento que nós vamos devidamente guardar na edição dessa apresentação do grupo. O que Renato sublinha é a questão do impacto. Quer dizer, é a diferença entre a avaliação por pares e a avaliação pelo destinatário, pelo usuário final do nosso conhecimento. E o Renato sublinha a importância de nós termos essa empatia, de nós nos colocar no lugar do destinatário, em vez de simplesmente nos colocarmos no lugar do ofertante de um conhecimento. Há uma grande diferença que o Renato agora acabou sublinhando e que devemos registrar nessa relação universidade e poder público. Então, é muito além do poder público, com vários segmentos da sociedade. Outro elemento complementar ao comentário do Renato, a sociedade é constituída por grupos-alvo, por nichos. Se nós queremos nos comunicar com todos, nós teremos uma comunicação muito diluída. Nós precisamos ver qual é o nicho que nós queremos alcançar, sem prejuízo de outros nichos depois de se apropriarem. Mas mais estamos focados num determinado nicho, mais a objetividade da comunicação estará presente.